é bem claro, né? E agora, então, nós, aproveitando o gancho, Miguel e Oswaldo, vamos entrar, então, na questão aí do planejamento sucessório. Isso, porque uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra. O que acontece, né? O bom exemplo que tu usou, o Poderoso Chefão. Ele tinha um negócio, era uma estrutura do negócio, vários negócios, né? A família não tinha só um, era vários negócios. O que acontece no planejamento sucessório? Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que têm um patrimônio significativo foi através de uma atividade empresarial. Aquela empresa, a atividade empresarial, a empresa da família, que foi a responsável, então, pelo crescimento patrimonial da família durante os anos. O que acontece normalmente nessas empresas familiares? Os filhos sucedem o pai na empresa familiar, correto? E a gente sabe aquele pai rico, filho pobre, né? Normalmente, o que tem dados estatísticos aqui no Brasil, que 75% das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Então é altíssimo esse número. E de 75% das empresas familiares, né, 40% acaba se extinguindo nos 2 primeiros anos depois da sucessão. Então é alto também o número, né? A gente vê que não tem continuidade. Por que não tem continuidade? Porque às vezes os sucessores não foram preparados para aquilo, né? Não teve um preparo. Às vezes, diga-se de passagem, né? Exato, não foram mordomia e não se preocupam com o futuro do jovem. Ele queria numa redoma, né? É de natureza nossa, do ser humano, pensar que a gente nunca vai morrer. Nós somos imortais. A gente pensa que a gente não vai morrer. É da nossa natureza isso. Mas então, o que cabe ao planejamento então sucessório? Nessa situação, o patriarca ou a matriarca, a família já vai pensar o seguinte: vamos manter a atividade empresarial da empresa, vamos manter. Quem dos herdeiros vai suceder, que vai ser o administrador que vai cuidar do negócio? Normalmente o que é mais capacitado, que já estava inserido na empresa, já tinha conhecimento da empresa. Mas tem casos que famílias que não tem nenhum sucessor que possa fazer parte da administração, não tem. Aí se escolhe o quê? Um administrador profissional. Muitos desses casos têm administrador profissional, correto? E o que acontece? Então, as famílias fazem o planejamento sucessório dessa atividade empresarial, que ficará, então, ou por um herdeiro, que é capacitado, ou por um administrador profissional, correto? Só que, o seguinte, no sistema de holding, como eu falei lá no início, bem, o patrimônio da família está lá na holding, na célula cofre deles, na holding familiar, tá? Aqui nós temos uma outra holding, que é a empresa, tá? E eles têm uma terceira holding, que pode ser uma administradora, certo? Que vai gerenciar as cotas da empresa principal. E esse administrador profissional, ele vai ser eleito, né, pelaquela holding que vai administrar as cotas, vai administrar a outra empresa lá, certo? Então já se forma então um sistema maior. E isso a gente fala então em planejamento sucessório. Ótimo. Isso aí, doutor, da sucessão, do planejamento sucessório, quando não se tem herdeiro, nós aqui da ciência empresarial, nós recomendamos criar aquilo que as SAs têm, que para você, quando você entra na bolsa de valores, quando você vai abrir o seu capital, uma das primeiras coisas que a bolsa que a bolsa de valores, a B3, indica é ter uma governança corporativa. Essa governança corporativa, ela é administrada por um conselho de administração. Então, a primeira coisa que a gente faz é, se vocês precisam fazer um planejamento sucessório, muito bem, tem herdeiro? Não. Então, vamos criar um conselho de administração que vai ter um administrador. Ele vai ser responsável pela governança corporativa da empresa e vai prestar todas as informações a todos os herdeiros em tempo hábil. Claro que isso aí, nós estamos falando de grandes empresas, né? Mas uma pequena empresa também, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, pode e deve, porque ela sim, se ela tem, digamos, 15 funcionários, ela tem que ter no mínimo uns 3 ou 4 que estão aptos a pertencer a esse conselho de administração,
aonde vai se fazer todo o planejamento da empresa e vai se decidir ali quem vai administrar, porque as empresas foram feitas para durar e não foram feitas para acabar, né, doutor?